Pai querido, eterno Pai, entramos agora em Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te bendizer, Senhor, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós, o Senhor tem nos trazido até aqui, Senhor, e a Tua poderosa mão tem nos guardado, nos protegido, Senhor, e mesmo quando nós não merecíamos, o Senhor esteve sempre ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Pai querido e amado, quero Te agradecer, Senhor, pela vida e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o Salmo 66. Salmo 66. Cântico de gratidão pelas obras de Deus. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai agora do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, qual terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouve, todos os que temei a Deus. E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia, o seu amor por mim. Amém? A gente, às vezes, passamos por muitas coisas na nossa vida que, pela situação difícil, a gente acaba tomando decisões sem a direção de Deus e sem confiar no que Ele pode providenciar para a gente ali. Naquele momento de angústia, a gente deixa de confiar em Deus. Com isso a gente tenta resolver, né? E isso nos faz refletir sobre Noemi com seu marido resolvem viajar, resolvem irem para a terra de Moabe, né? Porque ali em Belém de Judá estava tendo fome e eles, desesperados para tentar resolver, sair daquela situação, então decidiram Elimeleque, Noemi, junto com seus 2 filhos, para a terra de Moabe. Mas chegando lá, morreu Elimeleque
e ela fica só com os 2 filhos, que eles acabam depois casando com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E depois de um tempo, quase 10 anos aqui naquele lugar, os filhos dela morrem. Então fica ela sozinha com as 2 noras. E no meio dessa amargura, dessa dor, desse luto, ela ouviu falar que Deus estava abençoando Judá, Belém, que Deus estava levando alimento para o povo de volta, que eles não estavam passando mais fome, que Deus tinha providenciado tudo. E aí ela resolve voltar com as noras, só que no meio do caminho ela pede para as noras cada uma voltar para sua família, porque ela já era velha, idosa, ela não ia casar mais, não podia providenciar marido a elas, né? Porque ela amava muito as noras também. Ela queria que as noras fossem felizes, que elas continuassem a vida delas, que elas pudessem casar de novo. Noemi amargurada, triste, aflita na sua alma, dor de luto, ferida, magoada. Ela fala: por que vocês me chamam de Noemi? Eu não sou Noemi, me chamo Mara, porque a mão de Deus pesou sobre a minha vida. Porque daqui eu saí com a minha família, saí com meu marido, com meus 2 filhos, e fui para outra terra, mas chegando lá Deus nos castigou, tirou meu marido, depois tirou meus 2 filhos, me deixou só, e agora eu volto sozinha, sem esperança. E ali elas se estabelecem de volta na cidade. E Ruth começa a trabalhar e de repente ela, sem saber, trabalha na terra de Boaz. Você vê como Deus prepara, né? Quando Noemi saiu sem direção, sem confiar em Deus, para outra terra, chegando na outra terra, a mão de Deus pesou sobre a vida dela, porque ela não confiou em Deus, né? Era o marido. Agora ela volta. E a nora, que era viúva, também volta com ela. E assim ela começa a trabalhar e acaba caindo na terra de Boaz. E quando ela volta para sua sogra e diz que estava trabalhando na terra de Boaz, a sua sogra lhe diz assim: ele é o parente mais próximo do meu falecido marido, ele é um dos que pode nos redimir. E assim Ruth continua trabalhando, colhendo trigo ali, até que uma noite a sua sogra lhe aconselha ela a se humilhar a Boaz para que ele possa redimir a vida dela, porque isso era o costume da época, né? Um parente mais próximo podia se casar com a viúva, para assim não deixar de ter um herdeiro para o falecido. Isso era permitido muito naquela época. E então Ruth, uma noite, ela vai e se humilha aos pés dele. E ele promete para ela que ia resolver isso, porque tinha um mais próximo que podia redimi-la. Mas se ele não quisesse, ele estava jurando que ele ia fazer isso. E realmente ele acaba fazendo, porque o outro parente não quis redimi-la. Ele acaba redimindo Ruth, e a partir daí Ruth se casa com Boaz, tem um filho. E esse filho é avô de Davi, né? E dessa herança nasce Jesus. O que eu quero trazer com isso, essa história, porque quantas vezes a gente toma decisões sem direção, a gente deixa de confiar em Deus e agimos com as próprias mãos. E com essa falta de fé, Deus nos permite passar por provas de fogo, passar pela água, por dias difíceis, de choro, de lamento, de dor e tristeza, percas.
Mas Ele está no controle da situação, sabe? Mesmo que Ele permita algo de ruim, Ele está na situação, Ele está no controle. E Ele deu um final feliz a Noemi. Lá no início ela tomou uma decisão errada, vai para outra terra, fica viúva, perde o marido, perde os filhos, imagina o sentimento de dor e de perca. Mas no final, Deus colocou alguém no caminho dela, que a honrou, que amou ela de verdade, sabe, que trabalhou por bem dela. E no final, Ele dá um filho como se fosse o próprio neto da Noemi. Ela teve esse netinho, ela pôde pegar no colo. Você vê como das nossas decisões erradas e precipitadas, a gente causa tanta dor a nós mesmos. Mas por Deus ser um Deus misericordioso e bondoso, Ele ouve a nossa oração. É isso que fala no Salmo 66. Eu gritei a Deus por socorro. Eu orei a Deus pedindo socorro e Ele me ajudou. Ele ouviu a minha oração e não me negou o seu amor e nem a sua misericórdia. Então, se você hoje está passando por uma situação difícil de dor, de perca, de luto, grite a Deus por ajuda, por socorro. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai te ajudar e Ele não nega. Se você quer um amor verdadeiro, se você precisa de amor, você precisa sentir amor, se sentir abraçada. Ore a Jesus, ore a Deus, porque só Ele pode suprir toda a sua necessidade. Só Ele pode te abraçar, pode te consolar. Só Ele, só em Jesus a gente encontra esse amor que tanto procuramos, o consolo para nossa alma, o alívio. Clame a Ele essa noite, nesse dia, nessa tarde. Ele vai ouvir o seu clamor. Assim como Ele ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. Assim como Noemi clamou por socorro e Deus deu um futuro para ela. E no final Deus a abençoou para que ela segurasse no colo um neto que ela podia chamar de seu. Creia e fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa tocar no teu coração. E que Jesus faça presente, que você possa sentir a mão de Deus, a presença desse Jesus consolando e confortando a sua alma e restabelecendo o seu emocional. Em nome de Jesus. Amém.